esses passarinhos, eles estão na árvore ou você colocou ele dentro de gaiola? Ah, eu espero que seja do seu jardim, que lindos. Você falando, eu tive o meu amigo pegou Covid, a família dele pegou Covid, vizinhos com Covid, todo com Covid. Eu acho que eu peguei também. Não fui fazer os exames, porque eles colocam aquele negócio no exame e tal. O meu amigo fazia todo dia, e dava dois traços, dois traços, dois traços, dois traços. Aí ele ficou 2 semanas, eu fiquei tratando ele uma semana, né? E aí ia lá na casa da mãe dele. Antes eu tratava dos idosos, todo mundo com Covid, nada acontecia. Mas como eu estou desgastada, muito estresse agora, aí peguei, né? Aí eu tô com essa gripe horrorosa já há 2 semanas. Você sabe o que eu senti com essa gripe que eles criaram? Parecia que é algo que quer controlar a cabeça da gente, dá muito medo, dava vontade, só ideias, não é vontade, é ideias na cabeça, sonhos terríveis para se matar, só coisas negativas, sabe? E cada pessoa sente uma reação. Por exemplo, eu tive febre muito alta e tosse, ainda estou com febre interna, aquela febre bem dentro de você, que dá um frio. E meu amigo não teve nada disso, ele só ficou passando mal, assim, sentindo dores nas costas e tal, e ficou de cama 2 semanas e 3 dias. Eu ainda estou com a tosse, que é o que acaba, terrível. Tosse para mim, gripe normal também faz isso. E aí eu fiquei pensando, imagina, eu tenho uma mente forte e minha mente ficou brigando contra as imagens, as sensações que nos dá, né? Deve ser variantes novas, né? Micro, não sei o quê, e blá, 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 outras variantes, né? Tá bom. Aí eu fiquei pensando, se eu, que tenho essa mente forte, fiquei brigando contra essas imagens, essas coisas que vinha, imagina naqueles dias de todo mundo com medo, fica em casa, é mortal, máscara, máscara. Imagina as pessoas como caíram de medo e imagina por que que algumas adoeceram. Por que que algumas ficaram tão mal que não podiam respirar, tal? Então, eu acho que eles fazem alguma coisa. Eu não sei se é vírus, fungos, parasita, o que que eles criam, mas algo eles criam, né? Já que a gente acaba gripando, de repente você tá com uma gripe aí tem esse nome, né? Eu tinha até um vídeo antigo meu que falava assim, por que vírus com nomes, né? Ai, depois eu subo ele para você. Eu não sei se você está me acompanhando no YouTube. Vocês ouviram este áudio? Era de uma conversa que eu tive com uma amiga ontem, dia 19 de janeiro, e agora eu estou fazendo esse áudio hoje, dia 20 de janeiro de 2023, e são 6 horas e 49 minutos aqui na Alemanha. Depois de eu ouvir o áudio, ela disse: eu tenho observado as reações das pessoas. O medo da morte, desespero, alucinações, esquecimentos. E agora eu vou falar contigo uma coisa muito interessante, porque um pouquinho antes de falar contigo, eu recebi uma mensagem de uma amiga que vive uns 80 quilômetros distante de onde eu estou, e ela comentou comigo o sumiço de uma moça há 6 meses atrás, e até hoje ninguém tinha descoberto onde é que ela estava. E daí parece que a encontraram, mas não tem certeza se é a pessoa. Encontraram ela assim meio sem memória. A memória não parece que é ela. É ela no físico, mas a memória dessa pessoa não é compatível com aquela que saiu e desapareceu há 6 meses atrás. Pois, então tem alguma coisa a ver nessas vai, eu não posso falar o nome, né? Tudo proibido para mim. E ela me contou que algumas pessoas que receberam essa vá estão meio agressivas e raivosas, e não se pode falar nada que a coisa fica estranha para quem estiver falando com eles. Qualquer coisa já irrita. Aí eu queria até falar com ela as coisas todas, mas aí eu revi seus vídeos e parei, porque as pessoas estão bem baratinadas, estão fora dos eixos. Ah, e teve o evento que aconteceu dia 8 aqui, não sei se você já sabe. Prenderam pessoas em frente a um quartel e prenderam mulheres, idosos e havia crianças. E levaram 1.200 pessoas presas. E sabe o que mais? Só liberaram as pessoas depois de retirar o DNA delas, injetar todas as doses que essas pessoas não tinham tomado. E depois foram liberadas. Você já tinha nos falado sobre essa censura. Não se pode falar nada, não dá para usar a linguagem normal.
E aquilo, tudo que você sofreu, agora está todo mundo sendo controlado nas redes sociais. Então, o que eu queria falar para vocês também é que até dia 20 e pouco de dezembro, o meu amigo estava correto comigo, normal, normal, normal. Depois que ele teve esse problema, ele parece outra pessoa, parece que trocaram a pessoa. Inclusive, ele não quer que eu fique mais aqui. Foi a única pessoa, ele e a mãe dele, que me ajudaram a ficar aqui na Alemanha, cuidaram de mim. Inclusive, quando eles perceberam que eu não podia mais trabalhar, porque as pessoas abusam de mim, me usam, vocês sabem, eu não consigo ficar com as pessoas me tratando mal, elas me desgastam, eu as sinto, e elas abusavam de mim. E olha que dentro da Alemanha não pagar alguém é um problema, mas é como era terceirizado, aí, gente, é uma confusão, mas há isso aqui também. Então, se não fosse eles, eu estaria escravizada na mão dessas pessoas. Então, meu amigo falou: não, não vai trabalhar mais, fica em casa, porque ele foi lá, ele brigou com todo mundo lá, porque ele sabia que às vezes eu até trabalhava horas a mais, porque eles inventavam as mentiras para eu poder ir ficando, e eu, bobona, aceitando. E se eu falasse não, já virava a cara para mim. Então, ele mudou. Acabou. Aquele amigo que estava ali diante de mim sumiu. Ele mudou da água para o vinho e pediu para eu ir embora. Vocês acreditam nisso? A minha amiga, que era a mãe dele, ela se virou para mim e falou assim: eu fico do lado do meu filho. Ele disse: tá bom. Não sei se vocês ouviram no vídeo, eu falei que todo mundo pegou. Os vizinhos que pegaram ficaram super estranho. Parece que substituíram as pessoas, sabe? Parece que não são mais elas mesmas. Ficou tudo diferente, tudo diferente. E um pouco antes de acontecer isso, eu já estava me preparando, porque a mensagem quer que eu expanda a mente de vocês e tal, e eu comecei a ver tudo que estava acontecendo no mundo, para eu já ter uma ideia do que eles estavam aprontando. E aí eu tinha até conversado com essa minha amiga e falei das coisas que eu vi, falando de EPI, né? Vocês sabem, completa o resto dessa palavra, com o novo vírus zumbi e tantas outras coisas que já foi antigamente falado e agora está voltando e usando Simpsons e outras pessoas para dizer o que vai acontecer nesse ano de 2023, no ano de 2024, no ano de 2025. Tudo novamente repetido. Por sorte, muitas pessoas já sabem, finalmente, que nenhum desenho animado adivinha nada, e eu espero que os meus seguidores saibam também que nem as pessoas que eles colocam dizendo que adivinham, não adivinham nada. São pessoas deles, são aquelas pessoas preparadas, selecionadas para ficar passando essas mensagens, se fazerem de mensageiros, de futuristas, visionários e que recebem mensagem de não sei quem, etc. Enfim, minha vida transbordou, caiu numa cachoeira, foi para um precipício espiral do sistema, eu estou afundada até embaixo. Aqui é um frio danado, como eu não estou trabalhando, eu não tenho nada do governo, vocês não podem nem imaginar o que vai acontecer comigo. Vai acontecer o que aconteceu com a minha amiga Cíntia. Antes dela conhecer o marido norueguês, ela passou pela mesma coisa que eu passei. E a pessoa colocou ela para fora, ela pediu ajuda ao governo alemão. Eles levaram ela para trabalhar com as africanas. Gente, não é preconceito com africana. Eu não vou falar, eram as brasileiras, porque não eram, eram africanas. Então não pense que é generalizando, dizendo que todas são ruins, não. Ali tinha essas africanas e eles não gostam de brasileiros. Então elas irritavam a Cíntia. A Cíntia tinha que limpar lá e elas colocavam fezes nas paredes. Depois que a Cíntia limpava, para ela ficar limpando de novo, que nem uma boba. Todas elas riam muito, faziam macaquices com o cabelo da Cíntia, queriam zoar com a menina inteirinha. A sorte dela foi que um dia, quando ela foi atravessar a rua, um carro quase que atropelou ela e era o homem que viria a ser o marido dela norueguês e salvou ela, senão ela teria se matado. A Cíntia estava num estresse para se matar. Eu só espero que eu não caia lá, mas o governo aqui, eles não querem saber, eles vão me enfiar onde possa me colocar, nem que seja para trabalhar como leasing, é um euro. É um absurdo isso. Ninguém deve trabalhar por um euro, porque aí os salários começam a baixar, mas se eles não encontram, eles enfiam a gente onde eles quiserem. E eu falei para ele,
Você está vendo o que vai acontecer comigo? Você era o que mais me entendia, viu o que estava acontecendo comigo. Como é que você me dá as costas agora? Como que eu vou sair agora, né? Nessa situação? Uma frieza que eu desconhecia. Nunca vi ele assim, nunca vi os pais assim, nunca vi a mãe. Eu não fiz absolutamente nada. Foi nesse período. Eu cuidei dele uma semana, ele ficou umas 2 semanas e pouco. Eu fiquei depois, já na segunda semana, ruim, e mesmo assim doente, ainda cuidei dele. E ele acabou fazendo algumas coisas também, para não ficar tudo nas minhas costas. Depois eu não conseguia mais me mexer, né? Enfim, algo está acontecendo. Parece que está tudo apodrecendo, parece que está tudo sendo estragado de propósito, dificultado. E as pessoas que dormem ainda estão tendo algumas facilidades, mas aquelas que estão enxergando este mundo já estão sendo detectadas, né? E agora eu vou ler para vocês. Vocês estão vendo aqui a mensagem de um amigo meu, que sempre que eu faço uns vídeos, aí ele escreve algumas coisas para mim, e eu perguntei para ele o que está acontecendo aí no Brasil, que eu andei lendo aqui na Alemanha, que era coisa dos direitistas. Eu disse para ele que eu tinha lido umas coisas que eu já até sabia antigamente, quando falava dos intervencionistas. No início eu fiquei do lado, mas depois eu já comecei a perceber que tinha algo errado ali também. Então eles falaram que tinha os fakes, né? Infiltrados e não sei o quê, mas eles falaram aqui direita. E aí esse meu amigo acabou me explicando. Ele falou assim, ó, quanto a teu áudio, o que realmente se passou em Brasília foi uma infiltração da esquerda na direita. Foi comprovado por fotos que vários dos invasores dos três poderes eram membros de partido da esquerda que se transvestiram em direitistas para criar balbúrdia e desordem com o fim de jogar a opinião pública contra a direita, e a grande mídia foi em cima deles como moscas na carniça, rotulando-os de terroristas, né? Não duvido que naquele meio havia direitistas exaltados e emocionados que depredaram e tocaram o terror incitados pelos esquerdistas infiltrados ou por vontade própria, aproveitando-se da situação de caos generalizado instaurado. Mas na minha ótica, tudo que aconteceu só aconteceu porque a turma do Lu e do Alê, vocês estão lendo aqui, né? Eu não posso falar nome de nada aqui, e arquitetaram o teatro. Se o Naro quisesse, teria ido à TV quando ainda estava na cadeira da presidência e teria incitado a revolta popular contra o Lu. E aí sim, creio que seria uma guerra civil no país, porque eu falei para ele assim que eu achava tudo muito estranho, essa coisa terrorista, que em uma semana já está tudo certo. Quem foi que mandou essas pessoas para a rua? Porque a gente tem que começar a ver os passos dados lá atrás. Quem é que chamou? Que há uns anos atrás ficava assim na internet, vem para rua, aí todo mundo de verde e amarelo, né? Cantando modinhas. É, coisa de Brasil, né? Então era assim. Então eu falei, quem é que estava chamando? Quem chamou essas pessoas? Temos que descobrir. Aí, então ele já está me contando aqui. E aí ele disse, o Naro foi tão banana que nem o último pronunciamento, a nação, foi feito por ele. Este deixou que o vice, vocês sabem o nome dele, o fizesse. Para mim, o que é bem claro é que tanto direita quanto esquerda são faces da mesma moeda. Ambos servem a mesma agenda, pois entra o governo, sai governo e as coisas não melhoram para o povo. De fato, só tem piorado e muito para nós. O poder de compra caiu absurdamente e o aumento de salário que saiu é de 1.212 para 1.320, já foi corroído por uma inflação galopante. As elites não são afetadas pelo que está acontecendo, permanecendo com o status quo independente do regime que está no poder. Veja o caso dos venezuelanos abastados, que em nada foram afetados pelo regime de Hugo Chávez ou Maduro. Só quem leva somos nós. Prego leva na cabeça. Bem, essas minhas impressões sobre o que aconteceu e ainda está acontecendo. A coisa está como um vulcão que se me despertou. Houve alguns tremores de terra, expeliu um pouco de fumaça, mas a lava mesmo ainda está para explodir. Por enquanto está só no subsolo cavando túneis e se acumulando para jorrar quando menos o povo esperar.
calma e placidamente, e assim foi os dias de Pompeia. Fique bem, Cariette, mantenha-se aquecida, que por aqui estamos todos tentando nos manter frios. E aqui eu gostaria de ter um pouco de calor, calor humano também me iria muito bem agora. Aqui ele está falando dos hormônios, né? Que eu tinha contado que eu fiquei com um problema e faltava para mim alguma coisa que deixasse feliz, que estava desaparecendo do meu corpo devido ao estresse, ao medo, profundo medo, sabe? O pânico terrível. Então ele me deu a tabela, né, do que são os hormônios que talvez seja. Então ele falou: veja essa tabela de hormônios e a relação destes com nossas emoções. Interessante, não é? E eu disse: muito bom seu resumo dos fatos ocorridos. Sim, não há governos escolhidos pelo povo e toda a política, seja qual a historinha que for, do passado, do presente, de qual partido foi, é tudo narrativa da mesma mente do mal que controla tudo neste mundo. E direita e esquerda tem gente nossa, bem pouca, para camuflar as pessoas deles, que são as privilegiadas e que crescem e aparecem conforme o script da política e políticos de cada nação. E eu disse a ele: eu estava conversando com uma seguidora que a amiga advogada foi agora, junto com outros, liberar algumas pessoas aprisionadas. Olha, mesmo essas pessoas que estavam lá, eu me pergunto quem as mandou. Com certeza usaram alguns nossos e o resto deve ser os militantes profissionais deles, das agências grandes e pequenas nossas, que trabalham juntos para incitar pessoas e levar suas pessoas às ruas para desordem em nome da ordem. E essa seguidora me contou que algumas pessoas do governo obrigou as pessoas que estavam sem ser vá a serem vá antes da liberação. Você tem alguma notícia sobre isso? E aí ele disse: sobre isso, não, porém não duvido. O Lu é prova. E o Naro não era, ou diz não ser. E somente aqui embaixo eu respondi a ele sobre os hormônios. Ah, eu conheço essa relação dos hormônios, mas era outro nome, por isso eu disse que não lembrava se ele havia falado de uma enzima ou alguma outra substância que corre no corpo da gente. O que eu preciso neste mundo é mais oxitocina. Quero mais carinho e atenção para mim e para todos. Mas nossa gente se esfriando pelo medo ou por tudo que já as manipulou para dar valor só às futilidades, não sabem mais amar o simples, o puro, o natural, o amor sem interesse, etc. E eu disse: Rô, eu vou usar o que você me contou num vídeo. Só que eles perseguem meus vídeos que falam de política também. Então vou evitar nomes e vou achar um jeito. Quem sabe mais pessoas vão me contar o que está vendo com essas pessoas que foram mesmo obrigadas a vá, porque isso é um crime. Não havia lei, foi só um decreto, uma regra, eu acho. Mesmo aqui na Alemanha, os médicos nem mais fazem exames. Chegou lá meu amigo doente, ele nem examinou, falou que podia ir na farmácia, comprou o remédio e mandou para casa, passou o papel para ele descansar. Então, é, não estão ligando mais para essas coisas todas, né? Se a pessoa vai morrer ou não, como eles fizeram no começo, todos interessados em nos ajudar a ter saúde e tal. Pois é, agora não estão muito interessados na gente, não. E ele disse: aqui no Brasil, hoje tu basicamente vale o que tem no bolso. As pessoas riem quando se fala em amor ou associam amor ao sexo. E eu disse: você bem que poderia me falar mais das atitudes de pessoas à sua volta. Claro, não podemos generalizar. Deve ter gente nossa ainda no meio dessa falta de amor geral. E aí ele disse: poucas se conta. E eu disse: vou evitar de citar os nomes dos personagens que estão ensinando essa parte da historinha política do Brasil. Sim, mas nós somos poucos neste mundo. O povo permanente deles fazem preenchimento. Os nossos poucos estão por aí sofrendo, pagando para que as historinhas de finanças funcionem. E os privilegiados, que são as pessoas deles, continuem sendo privilegiados. E um poucos dos nossos que estão na parte alta da pirâmide da massa, não falo do topo da pirâmide deles. E ele disse: entre os nossos existe muita frieza também. No fundo, está cada um por si, mas há exceções. Eu disse a ele: eu quero contar sobre seu padrasto e todo o sofrimento de sua família. É que eu precisava que você, quando estiver empolgado, fizesse um texto, um resumo bem bolado. E por aqui é a mesma coisa.
ainda pior, porque todos os países mais ricos e frios, há mais o povo deles. E eu já expliquei quando perguntaram para mim, e a Arábia Saudita? Então, está tudo isso nos vídeos explicados. Por que que eu acho que ali eles levaram alguns? Tinha que ter, porque os extremos são deles. Parece que eles têm necessidade de frio intenso ou um calor muito, muito quente, intenso, extremos, né? Que não são para os humanos. Os humanos precisam de muito agasalho, de coisas especiais para sobreviver no extremo, que é o frio demais, ou no outro extremo, que é o calor demais. Continuando, agora seria a hora ideal para todos os humanos reais se ajudarem e se amarem mais. Mas todos sofridos estão assustados demais, magoados demais. Não sabem como amar, estando eles tão necessitados de amor. O que está faltando a todos nós é realmente o amor. Os governos nos usam e odeiam. Chegamos nesse mundo e não somos amados. Há uns poucos nossos que não conhecem o reverso deste mundo e, satisfeitos com o que vivem, pensam que são felizes. Eles têm tanta certeza de que o mundo é como eles falaram para eles que eles riem facilmente com um meme, com uma piadinha, uma comédia de mau gosto, qualquer coisa faz essas pessoas rirem. Tudo eles dão valor, eles acham engraçado e eles defendem tudo que é do sistema, porque aquilo ali é a construção de realidade para eles e seria uma responsabilidade muito grande para eles enfrentarem a verdade e ver que é tudo mentira, que é tudo ensinação. E nós estamos vivendo tudo isso como uma realidade, porque se não fizermos, somos punidos, somos machucados mais ainda. Isso deles, né, não perceberem a realidade real, até protege eles, porque eles vivem a ilusão como Saifa do Matrix. Era esse o nome dele, que preferiu a ilusão? Nem lembro mais direito, verdade, eu não lembro. Então ele disse: Hoje, agora pela manhã, minha mãe e eu falávamos sobre meu padrasto, que está abandonado à própria sorte, pois os médicos do hospital que o operaram e cuidavam dele sumiram. Só estão por lá os residentes. Ontem ele esteve lá com a mãe e foi atendido por uma médica novinha, com aparência de recém-formada, que lhe receitou um remédio que o fez vomitar à noite. Muito triste, mesmo para alguém como ele, de gênio ruim. Então, assim, eu estava falando o cara da Matrix que queria voltar para a Matrix só para poder comer o bife suculento, porque era mais fácil para ele viver a ilusão, a mentira, né? E depois eu respondi a ele: gente, isso é crueldade. Colocar o estagiário ou acadêmica recém-formada para cuidar dele. Meu coração se corta toda vez que você me conta dele e da sua mãe. Vocês não sabem como eu sofro, eu não sei o que que acontece comigo. Nossa, é demais, gente. O sofrimento do padrasto e da mãe desse rapaz. Não sei nem se eu vou conseguir contar. É tanta maldade que colocaram no script dessas pessoas, gente, da família inteira. É inacreditável. Então ele respondeu: sim, mandaram um bocado de bons médicos embora e muitos outros estão de férias de verão. E eu disse: eu me sinto tão zero porque não tenho poder. Não consegui nem fazer nossas pessoas entenderem que isso aqui não é o mundo que elas receberam de informações de livros e de personagens apropriados para manter a todos crendo neles. Eu temo por seu padrasto. Você sabe que a mente pode existir de tanta batalha. É cruel demais, são muitos anos assim. E ele disse: para mim fica menos pior aceitar que este mundo é um mundo de mentiras e o objetivo é sugar nossas energias, pensamentos e emoções. E eu disse: a sua mãe e vocês, os filhos, recebendo toda essa carga de sofrimento também, porque estão ao lado, vivenciando isso dia a dia, né? Eles acabam sofrendo junto, não é? E ele disse: sim, a mãe e eu já pensamos nisso também. Quanto a ele achar que é mais fácil aceitar que o mundo é de verdade uma mentira, eu disse: sim, você já não se deixa iludir. Eu sinto tanto, eu gostaria muito que dessem uma folga para vocês, sabe? Para o script de maldade deles. Pensei depois das cirurgias que o padrasto fez que ele iria ser um pouco mais feliz, mas não. Eu acho que eles querem definhar todos até não restar mais nada, porque a família dele está sendo desgastada por scripts terríveis, gente, terríveis.
E eu disse: a sua família ganhou um fardo grande demais. Todos os membros passando por isso, você, sua irmã, se não forem fortes, imagina o que vai acontecer com eles, né? E ele disse: a mãe está se recuperando, porém meu padrasto piora. Tiraram muito do intestino dele. E eu disse: vocês vão adoecer quando mais velhos se passarem por esse processo nas mãos de médicos que nem deveria ter tido o diploma, porque poucos estão na profissão por amor e talento de amar. E ele disse: a cirurgia dele demorou muito. Aí eu falei: que absurdo! É demais para uma pessoa só. E para quê? Agora o tumor está voltando. Eu lamento muito a situação dele, sinceramente, gente. É de dar dó, é uma tristeza tremenda. Ele disse: a cirurgia dele demorou demais. E eu disse: que absurdo, é demais para uma pessoa só, sinceramente, gente. Inaceitável o que estão passando. E para quê? Agora o tumor está voltando, não é? Eu lamento muito a situação dele. Eu estou com câncer de pele, não sei se lembra que falei no grupo. E aí ele diz: isto ainda é uma suspeita do tumor estar voltando, sabe? Esperamos que seja alarme falso, pois ele não aguenta mais outra cirurgia. E eu disse para ele: eu consegui arrancar as coisas que estavam nascendo sozinha na minha pele depois da morte do meu filho. Eu não dormia, muito estressada e tristeza, época ruim de medo geral, os médicos deixando gente morrer entubada. E eu disse: não vou ao hospital nenhum. Mas agora precisa de médicos para realmente arrancá-los, porque apareceram 3 mais. São pequenas erupções duras e escuras. Eu espero que seja só alarme falso e seu padrasto possa ter ainda alguns anos em paz. Puxa, serão os últimos anos, custa nada eles deixarem ele em paz. Alguém está lucrando com o nosso sofrimento aqui. Vocês entendem? Não é normal isso. Tem que ter aqueles que estão apreciando ver todos nós sofrermos aqui absurdamente, gente. Então ele disse para mim: não, no nosso grupo tu não falou, Iet. Aí eu disse: ah, é verdade, você não estava, era outro grupo que só tinha meninas, desculpe. Mas foi aqui no Telegram e eu acho que comentei em vídeos. Eu comentei também naquele último grupo que eu fechei. E ele disse: eu espero que tu consiga tratar disso. E eu disse: eles dizem que é por falta de sol, né? Mas onde está o sol? Estamos expostos poucas horas da luz do dia e a luz do sol é raridade aqui. 4 horas da tarde já está tudo escuro aqui. Ele disse: eu quase não saio ao sol, pois sou muito branco e tenho receio de pegar câncer de pele. E eu disse: aqui é o contrário, eu tô porque está faltando sol na pele. Então eu disse, e isso veio de tanto estresse e tristeza, porque foi exatamente depois da morte de meu filho e toda aquela bagunça e ataque nas minhas contas contra pessoas que gosto também, e a impotência que eu estava contra a psicopata que abreviou a vida do meu filho, chega, foi demais, gente. Mas no Brasil, vocês têm sol. Aqui é só no verão e bem pouco, porque eles cobrem tudo com as nuvens cinzas, sabe, essas trilhas? E ele disse: sim, por isto ficou ao abrigo dele. Ele tem receio do sol. E eu preciso do sol. E ele disse: eu desejo que tu consigas te tratar deste câncer, Yeti. Nem tu, nem ninguém merece esta doença. Me mantenha informado, por favor. Tu fica aí quietinha, sofrendo calada. E eu disse: sim. E a maioria dos cânceres vem de estresse, tristezas e problemas que as pessoas enfrentam. Há médicos antigos que alertaram que são parasitas, que são fungos. Tem alguns vídeos antigos, 2008, 2009, falando sobre isso até 2006 também. Tem que tomar cuidado para falar sobre essas coisas, mas foi bem no começo de tudo, quando o YouTube ainda tinha muitos nossos, sabe? Antes dele fazer o upload de todos, que agora o YouTube, até o BitChute, tudo cheio, carregado do povo deles. Eu não quero dar tristeza aos meus seguidores e amigos, todos já sofrem demais. Mas, gente, eu acho que eu comentei em um dos vídeos que eu estava com. O médico examinou e falou que eu fui 2021, acho, e que poderia ficar muito ruim se eu não tirasse, mas com toda aquela confusão, eu não queria ir nem hospital nenhum.
Então ele disse, e eu disse, fica bem, os bons humanos são poucos. E ele disse, mas trocando experiências nos ajudamos. E eu disse, sim, é verdade, isso é importante. Se cuide, não deixe eles pegarem você. Você é forte. Agora eu tenho mais dois novos problemas, além dos problemas que a moça que abreviou a vida do meu filho deixou para mim lá no meu apartamento, com contas, com tudo, né? Tudo quebrado, sujo e etc. Eu tenho agora que resolver esse problema de ficar na rua ou não, onde que eu vou ficar, porque se eu for para a mão dos governos, eu vou receber uma ajuda deles, mas é uma ajuda assim que eu tô sozinha, quando eles veem que você não tem familiares, não tem mais amigos, não tem mais ninguém, eles aproveitam mesmo. E tratar o câncer. Quando eu estava crudívora, gente, tenho certeza que se eu tivesse crudívora agora ia acontecer o que aconteceu naquela época. Sumiu um monte de problemas. Mas por que que eu parei de ser crudívora? Porque ficou caro para mim. Eu tive que voltar a ser vegetariana, comer normal. Vegetariana come o quê? Feijão, arroz, não é? É só tirar a carne. Apesar de não gostar muito de massa, sem dinheiro, o que que eu fazia? Eu compro pizza vegetariana, eu faço pão. A gente acaba comendo essas coisas que são industrializadas, que são as coisas que atacam também pessoas que comem carne. Todos são afetados porque nós estamos comendo as comidas industrializadas, né? Quando eu fiquei só no cru, com todos os tipos de coisas mais naturais possíveis, sumiu tudo, tudo, tudo. Eu fiquei, nossa, que saudade de mim daquela época. Bom, torçam por mim e se um dia eu tiver tempo, eu quero ler todas as conversas que eu tive com esse rapaz, o que que esse homem, o padrasto dele, sofreu com esse problema do intestino, que deixaram ele com aquela bolsa para fora. Olha, nossa, vocês não vão aguentar. Nem sei como contar essa história porque é de uma tristeza tão profunda, que me magoa toda vez que eu lembro dela, toda vez que eu converso com ele. Eu desligo a conversa assim, nossa, magoadíssima, magoadíssima. Não com eles, com o sistema, com o mundo da gente, com os outros nossos que não reagem, ficam aceitando. Sai daqui, morre, não, não deixar a marca deles. A marca é a gente dizer não para o sistema, é a gente reagir com amor e não aceitar que outros não se machuquem, nem nós mesmos, principalmente começando por nós. Eu fico por aqui, fiquem todos bem. Jetzt, die Wahrheit.